Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados, shalom, amada igreja. É um prazer estar novamente com os irmãos, é um prazer falar da palavra do Evangelho de Deus, o Evangelho poderoso que é capaz de transformar, de curar, de libertar, regenerar a tua vida, a minha e a tua vida, de glória em glória, a cada passo, a cada momento. O importante é que você entenda que este passo a passo de glória em glória é necessário que eu deseje crescer espiritualmente, estar na presença de Deus e confiar plenamente nele. Eu quero compartilhar com os amados a palavra na epístola de 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e também quero fazer um convite a você que não congrega, que não está inserido em uma denominação, que não faz parte de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Você está parado, você está desmotivado, está sem esperança, ou até mesmo caminhou algum tempo e agora está parado, está em casa, estagnado, sai, vem para casa e nada acontece, as coisas não fluem. E você não tem uma comunhão com os irmãos, não ouve a palavra de Deus mais, assiste um vídeo, mas questiona o vídeo, assiste uma palavra e questiona a palavra do pastor, a condição dele. Amados, esteja conosco. Nós estamos, o Ministério Sementes de Cristo fica passando o antigo Atacarejo, você dobra à esquerda na primeira quadra. Existe uma placa lá escrita, Igreja, Ministério Sementes de Cristo. A placa é só uma identidade para que você conduza a sua vida ou vá até aquele lugar e saiba que lá é um ministério, uma igreja. Porque a placa, amado, a placa não te salva, não te cura, não te liberta, o nome da igreja não tem poder algum. E eu diria mais, amados, não vale nada, a não ser pela lógica humana do conceito de estar estabelecido e registrado como uma igreja. Só isso. Agora, não tem poder nenhum. Não pode nada. O que pode é a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, a manifestação da glória de Deus. Então, se você entende isso, amados, esteja conosco, você é nosso convidado. E se você não deseja, é longe da tua casa, vá na igreja mais próxima à tua casa. Vá congregar, faça parte de um grupo de pessoas que buscam a Deus, ouça a palavra, vai lá e deseje ardentemente ter um encontro com Jesus, deseje saber mais da palavra poderosa de Deus, que a cada dia te lança porções do reino para que você seja alimentado espiritualmente e seja forte e muito corajoso. Amém? Eu quero compartilhar o texto que está em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Nós vamos ler rapidamente para que nós possamos falar sobre o texto. A palavra de Deus diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido dado ou doados as grandes, suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e vos aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será
amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que coisa poderosa! Que palavra poderosa Pedro nos revela através do evangelho, dessa epístola, através da palavra que foi dirigida, que foi esclarecida a ele através do Senhor da glória. Então, nesta condição do que o texto nos revela, fala sobre alguns aspectos. Eu volto a falar, como eu falei ontem, nós vamos começar sobre fé. Ontem nós falamos sobre o capítulo de Marcos, o capítulo 5, e discorremos partes do capítulo e fomos falando sobre fé, sobre esperança, sobre render-se ao Senhor. E hoje esse texto nos faz confirmar isso, a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que coisa tremenda! O firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, um firme fundamento, uma convicção das coisas que esperamos. Não podemos ver, mas esperamos e temos convicção que acontecerá. E ela também, esta fé, nos dá a liberdade de entender que é a prova das coisas que não se veem. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, pastor, como o senhor está falando, isso não pode acontecer. Espera aí, então você não exerceu a fé. A partir do momento que eu exerço a fé, eu não estou vendo, eu não estou presenciando, eu não estou sentindo, eu não estou provando disso naquele determinado momento. Mas pela fé, é uma condição absoluta de que eu tenho plena certeza que irá acontecer, que isso se manifestará e certamente acontecerá. Então esse texto está nos elevando, nos mostrando que nós precisamos exercer a fé. E o segundo, ele fala sobre virtude, que é a excelência moral de conduta, de dignidade de um homem e de uma mulher. Quando se fala em virtude, amado, é algo tremendo, está esclarecendo a nós. Exaltação ou excelência moral, conduta ética, dignidade, isso é virtude. Quantos de nós caminhamos nessa trajetória, nessa peregrinação, esquecemos de exercer isso, virtude. Esquecemos de ser excelência moral, conduta de ética, onde nós passamos, aonde nós vamos, em casa, no trabalho, no teu convívio social, aonde você vai. Ou seja, você não pode ter a conduta ética ou exercer a virtude somente na igreja, porque senão não tem fundamento, amados. É uma farsa, é simplesmente uma fantasia. E o pior de tudo isso é que nós vemos alguns, amados, cristãos, fazendo dessa forma. Eles exercem a virtude, esse conceito tremendo e poderoso dentro da igreja, mas é como se fosse uma fantasia. Sabe, amados, outrora, quando muitos de nós não conhecíamos a Jesus, nós nos encantávamos com as festas pagãs, com algumas festas de luxúria, próprio carnaval, que alguns homens se vestem de mulher, algumas mulheres se vestem de homem, alguns homens e mulheres se vestem de palhaço, de fantasias de todo tipo. Algumas mulheres ficam nuas, alguns homens seminus, para mostrar o seu corpo, o seu belo corpo. Uma festa pagã, sem fundamento, não agrega, porque, amados, a mulher tem que mostrar o seu corpo para o homem, para o seu marido. E o homem, da mesma forma, tem que exibir o seu corpo para a sua mulher, sua esposa, sua fiel geradora. Não para outras pessoas, porque senão é enfeite, é outdoor, é fantasia. Porque você quer criar uma fantasia naquele que não é ou naquele que não faz. Ou seja, quando uma pessoa está obesa, ela olha para aquele modelo de homem ou modelo de mulher exposto ou conduzido pela sociedade e diz, olha, aquele é o modelo perfeito. Amado, o modelo perfeito é você estar bem, é você fazer, claro, a sua diferença da alimentação para proteger o teu corpo, para exercer saúde. E você precisa, sim, eliminar alguns alimentos ou comer menos de alguns alimentos para que você esteja bem. Agora, você não precisa ficar extremamente forte, definido, para que você seja um homem perfeito ou uma mulher perfeita. Você simplesmente pode estar bem de saúde, fazer uma atividade física e exercer isso. Então, exerça isso. A virtude de Deus, essa conduta ética e moral, não somente dentro da igreja, por favor, fora da igreja também, em todos os lugares. Isso é exercer essa conduta de vida que Pedro está esclarecendo. E depois ele fala sobre um conhecimento que não é o intelectual, mas experimentar das coisas do reino de Deus, como Pedro fala
nesta epístola, desse conhecimento ao qual foi agregado a ele das coisas espirituais, provar disso. Não intelecto, não intelectual, não conhecimento de conhecer palavras ou textos ou livros ou literaturas, um conhecimento natural, não, agora uma experiência tremenda de provar das coisas do reino de Deus, experiências sobrenaturais, experiências tremendas daquilo que ele viveu, daquilo que nós podemos viver, amados. Esse texto nos revela isso. E depois ele fala sobre a perseverança, que diz respeito a seguir a Cristo, a Cristo como continuando, perseverando em fé, até que custe algo, até se custar a nossa vida. Porque, amados, todas as vezes que nós temos essa perseverança, é permanecer fiel àquele que nos redimiu de todo pecado, aquele que nos transformou, que nos faz, que nos tira das trevas e nos coloca a maravilhosa luz, ou até que nos tornemos como luz e sal da terra, como a palavra de Deus diz. Então esse Deus nos faz perseverar a conduta, mesmo que eu passe por situações difíceis, aflições, eu continuo perseverando no Senhor, eu continuo acreditando nesse meu Senhor, nesse meu Salvador. Amém? E depois ele fala também sobre piedade, semelhante, ser semelhante com o Pai, porque o Pai é misericordioso e piedoso, ele tem piedade, tem misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, a piedade do Papai, amados, nós estávamos mortos, porque éramos transgressores de toda a lei. Então, sendo transgressor de toda a lei, e fazendo todo tipo de pecado, estando inserido em todo tipo de pecado, ele poderia simplesmente dizer, esse meu filho é um filho da perdição, não quer nada, eu rejeito. Como alguns pais aqui na terra fazem, né? Rejeitam os filhos, mandam fora da casa, ou quando o filho está nas dependências da droga, esse não é meu filho, passam do lado e fazem que não vem, ou falam para toda a família, acabou, eu não tenho filho, aquele meu filho é da perdição. Mas, amados, é uma condição de vida que levou com que acontecesse algo. É claro que ele errou de experimentar, de provar, mas ele não queria viver dessa forma. Ninguém quer viver, amados, no submundo das drogas, comendo lixo, bebendo, fumando, caindo seus dentes, sem roupa, cheirando mal. Amados, quem em sã consciência gostaria disso? Então tenha piedade, tenha misericórdia desses que estão assolados pela droga, assolados pela bebida. Eles carecem da misericórdia de Deus e eles carecem que nós sejamos como Cristo, que nós abracemos, que nós ouçamos Ele em determinados momentos, amados. Eu sei que é difícil, eu sei porque eles falam coisas absurdas, eles xingam, eles querem bater às vezes, eles estão cheirando mal, o cheiro da bebida é tão forte que te causa náusea, o cheiro das drogas é tão forte, da falta de limpeza, da falta de banho é tão forte que às vezes dá enjoo mesmo, amados, isso é natural, o ser humano é assim. Agora, quando nós entendemos que por trás desta vestimenta decadente, por trás daquilo que ele está vivendo, amados, há uma pessoa com potencial, com vida, como eu e você. Há uma pessoa que necessita disso que você já teve do Senhor, porque senão estaria morto. Então entenda isso, amados. Eu vejo homens, amados, que gritam na igreja, que clamam ao Senhor, que dizem que estão cheios do Espírito Santo, mas eles entram e saem da igreja. Quando saem, vê um homem como esse, amados, eles passam do outro lado. E eu não consigo entender isso. Porque quando um homem é tocado por Deus, uma mulher é tocada por Deus, ela não tem como fazer mais isso. Então ela não conhece ainda Jesus, porque quando você vê um homem, uma mulher padecendo, uma vida padecendo, você tem que ter misericórdia, você tem que ter piedade, você tem que lá pelo menos falar uma palavra de consolo, dar algo para ela, ouvir, talvez, algum momento, passar algum tempo, fazer algo. É necessário. A palavra de Deus nos instrui isso. E fala sobre fraternidade, comunhão entre os irmãos, comunhão com pessoas, fraternidade, estar junto de pessoas, inserido no meio de pessoas. E por final ele fala sobre o amor, que é o auge do crescimento espiritual, ou seja, tudo se concretiza no amor. Porque quando nós temos amor, quando o nosso coração é cheio do amor de Deus, nós não conseguimos mais olhar para estas pessoas a qual eu me referia agora há pouco
e simplesmente passar adiante, simplesmente não sentir algo, não sentir desejo de ajudá-la, de fazer algo, de falar uma palavra, de consolá-la naquele exato momento, de dar um alimento, sei lá o que é, mas é preciso fazer algo, é preciso exercer tudo isso. A virtude, a fé, a virtude, o conhecimento, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, sim, é necessário. Todas as coisas eu posso fazer juntas, no mesmo dia, na mesma hora? Às vezes não. Mas você precisa ter uma conduta de vida. Pedro nos está instruindo para que nós possamos entender que isso é possível, que é suficiente e capaz de acontecer. Mas eu preciso ter o amor de Deus na minha vida, para que estas coisas se completem a cada dia e eu possa exercer esta fé, esta virtude, este conhecimento, esta perseverança, esta piedade, esta fraternidade e este amor que é sobrenatural. Este amor ágape, este amor sacrificial do nosso Senhor da Glória. Amados, que você receba isso não como uma acusação, não como uma palavra para te machucar, para te ferir. Você que está caminhando com Cristo, está numa igreja. Isso não é para te ferir, é para te mostrar que eu e você precisamos mudar. Que eu e você temos capacidade e virtude para mudar o que nós estamos fazendo e fazer algo por alguém. Que a palavra de Deus te impulsione e que gere em você algo novo, algo precioso do reino de Deus, para que o nome dele seja exaltado. Em nome de Jesus, receba esta palavra, que ela seja rema ao teu coração. Amém, Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.